Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast da Imob Drive, a sua plataforma de corretor para simplificar sua rotina e potencializar suas vendas. Estou aqui hoje com o Fabrício Gurgel, coordenador de vendas, um grande amigo. Fabrício, se apresenta um pouquinho para a turma aí. Obrigado, Marinho. Obrigado, Daniel, pelo convite. Muito feliz de estar participando aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabrício Gurgel, coordenador de vendas, diretor da Fabrício Gurgel Coordenação, empresa de lançamentos imobiliários. Sou advogado de formação, estou no mercado de loteamentos há 10 anos já. A gente começou juntos lá atrás, Nós três aqui, a gente participou da mesma jornada, Isso mesmo. Eu exerci o cargo também de diretor adjunto de loteamentos no Cresce, no Conselho dos Corretores de Imóveis, de 2022 a 2024. E estamos aí, animados com um ano que promete, se Deus quiser. Isso mesmo. Estou também aqui com o Daniel Ribeiro, do Grupo Lente, meu sócio também da Imob Drive. E Daniel, se apresenta um pouco para a turma aí, conta um pouquinho sua trajetória. Fala pessoal, prazer falar com vocês. Estamos aqui, esse trio Parada Dura, como o Fabrício falou, a gente teve uma jornada juntos, iniciamos juntos, então já com o Fabrício e com o Mário aqui, já são 7 para 8 anos aí no mercado e hoje estou aí como CEO, cofundador da Imob Drive junto com o Mário e CEO do Grupo Lente, que é uma empresa focada em trabalhar lançamentos imobiliários. Isso aí. Fabrício, para a nossa audiência que ainda não trabalhou corretor de imóveis, corretores que trabalham em imóveis que a gente chama de terceiro, de imóveis usados, como que funciona a metodologia de represamento do lançamento imobiliário? Explica para a gente, assim, com clareza, como que é esse processo, para a gente poder entender melhor e seguir a nossa conversa aqui hoje. Legal demais, Mário. Bom, o processo de represamento, ele tem alguns nomes assim no mercado, Tem gente que chama de panela de pressão, tem gente que chama de represamento mesmo, enfim. Mas, de forma bem objetiva, Mário, o processo de represamento é um processo que, eu sempre falo, ele tira todo mundo da zona de conforto, Em resumo, é isso, Ele tira o corretor da zona de conforto, o cliente, até mesmo o próprio incorporador, loteador, Enfim, todo mundo fica numa tensão total. Com frio na barriga, Com frio na barriga total. Mas esse processo é um processo que está aí já há alguns anos no mercado. Quando eu entrei no mercado de loteamentos, ele já existia, Vem sendo aprimorado aí ao longo desses 10 anos. Mas é um processo, Myron, que permite ajustes ao longo do caminho, Acho que isso é muito importante. Então, você starta o processo de cadastro de clientes interessados. Geralmente, a gente faz isso com a convenção de vendas, E aí, da convenção, você começa a fazer cadastro de clientes interessados. Com isso, permite regular, aí, a calibrar várias ações ao longo desse processo. Esse processo geralmente dura 3 semanas. E aí a gente consegue ajustar o marketing, ajustar o online, o offline. Você consegue mexer com preço. Isso é muito interessante para todo mundo, porque a gente consegue fazer com que uma tabela de preço ela fique muito atrativa para o lançamento. A gente faz um exercício sobre isso, a gente fala disso um pouquinho mais para frente. Mas permite regular até na véspera do lançamento ajustes de preço, por exemplo. Então, eu posso aumentar determinados lotes de preço, diminuir determinados lotes. E em casos extremos, graças a Deus com a gente isso nunca aconteceu, você pode até abortar o lançamento, E não chegar a colocar aquele produto na praça, ou seja, você não chega a queimar o produto, vamos assim dizer, Então, é um processo que, dada aí, as suas peculiaridades, vamos assim dizer, é um processo que funciona e funciona muito bem, E tem gerado grandes resultados, grandes VGVs aí nos lançamentos que a gente tem participado, mano. Bacana. Daniel, como imobiliária que participa do lançamento, do seu ponto de vista, quais são as vantagens do processo de represamento e as desvantagens para a imobiliária e para o corretor que participa do processo? Mário, no processo de represamento e lançamento com represamento, eu não vejo muitas desvantagens. Confesso para você que eu enxergo como algo muito vantajoso para a imobiliária e para o corretor que acredita que vai entrar de cabeça no processo. O Fabrício, já trocamos muita bola sobre isso, com você também nos bastidores. Quando você entende do escopo do negócio,
do represamento, né? Que é realmente você represar uma demanda específica para um determinado momento. Quando você entende esse jogo, você passa a participar desse movimento, só tem benefício. Benefício como? Você consegue trabalhar focado em um determinado momento, seja ali 30, 40 dias, possibilidade de você fazer 30, 40, 50 vendas em um único mês, em um único produto, mas tudo isso depende do foco. Para a imobiliária e o corretor que não é focado, que gosta de trabalhar pulverizado, vários negócios ao mesmo tempo, aí sim ele pode enxergar o processo de represamento como algo não bom, né? Algo ruim. Mas para o corretor que entende o jogo e entra de cabeça, esse corretor, sem dúvida alguma, só tem benefício em participar de processos de lançamento com represamento, que é o que o Fabrício faz muito, né, Fabrício? Muito legal, Daniel. Eu concordo com você, cara, plenamente. Assim, eu sou um defensor assíduo do foco, né? E uma coisa que você falou, Daniel, você levantou uma bola aí que eu até dar um passo para trás para a gente chegar, né, nessa questão. Quando a gente explica, né, o processo de represamento, Marinho, acho que é bom destacar aqui para quem está nos ouvindo, que o processo de represamento, não obstante ele ser um processo relativamente curto, né, que dura aí 3, 4 semanas geralmente, da data da convenção até o lançamento, o evento de lançamento, esse processo, para nós, coordenação de vendas, esse processo começou muito antes, né? Então, assim, a gente está ali preparando esse lançamento, esse momento, há 3, 4 meses, 6 meses, até anos, né? Já aconteceu da gente trabalhar ali nos bastidores daquele lançamento, né? Então, tem uma pesquisa de mercado, tem todo um processo, né? Um conceito de marketing, um marketing bem feito, prepara, né? Eu sempre falo isso, que embala aquele produto para sair para o mercado, né? Então, dito isso, e pegando esse gancho do Daniel, cara, a imobiliária que entende o processo, que acredita no processo e que foca, né? Porque para a coordenação, geralmente, a gente trabalha ali, às vezes, 1, 2 lançamentos ao mesmo tempo, mas aquele lançamento ali ele é muito a bola da vez para a gente, né? E a imobiliária, às vezes, tende a querer trabalhar 3, 4, 5 lançamentos, né? Gente, assim, não estou aqui condenando ninguém por isso, né? Cada um sabe aí a sua forma de gestão e não é a minha posição aqui querer ditar, né, qual que é a forma correta. Assim, na minha visão, eu acredito que tudo que você demanda energia, prospera, né? Então, eu defendo que quando você foca e realmente coloca as suas energias naquele processo, você geralmente logra bons resultados, né? Vou colocar meu ponto de vista aqui um pouco, né? Daniel não quis falar desvantagem, mas igual você falou aí, né? Também sou CEO da Metmob, participo de vários lançamentos também, e o nosso objetivo na Metmob é realmente tentar escalar o modelo de negócio e conseguir participar de vários lançamentos ao mesmo tempo. A grande dor que eu percebo, né, a gente como imobiliária, é essa questão de a gente também não estar sob o comando do jogo, né? Então a gente está ali, como você falou, o coordenador faz todo o estudo antes, entra até às vezes antes do registro, né, para poder permitir a comercialização do produto. Então, assim, a dica que eu dou quando eu vou fazer uma escolha em qual produto focar quem quer coordenação? Né? Esse coordenador, eu já tive algum tipo de experiência com ele muda a regra do jogo com o jogo rodando né? Ele trabalha com informações concretas, porque, né, hoje está crescendo muito o número de empresas que estão se posicionando como coordenadores de venda, porque participou de um processo, acho que já pode se tornar um coordenador de vendas. A Metmob, eu poderia ter nascido como coordenadora, eu falei, cara, é muita responsabilidade, eu não quero seguir essa frente. Legal isso, Maria. Mas, então, sim, procurar entender com qual coordenador ou qual gerente da coordenadora que você conseguiu ali ter uma empatia, uma sinergia bacana, porque a aposta é muito alta. Então, eu acho que o primeiro passo para você focar cara, o produto realmente está numa localização bacana, tem uma demanda reprimida ali na cidade, a empresa que está coordenando realmente faz uma pesquisa séria, faz um trabalho de marketing, vai me entregar um produto com o valor agregado alto para poder os clientes, né, ter esse desejo de adquirir o produto. Isso. E
a confiança. Acho que a confiança na coordenadora de vendas é um ponto muito crucial. E também a confiança que a coordenadora de vendas está pegando um produto que já está registrado, que eu já vi lançamentos que você tem um represamento, aí o corretor tem uma energia muito forte do porquê nesse lado aqui como imobiliária, né? Cara, a gente está investindo no recurso financeiro, de tempo, de foco, 40, 60 dias antes do dia de assinar o cheque. Então, tipo assim, você vai trabalhar, igual o Daniel falou, existe a possibilidade de você vender 30, 40, 50 lotes ou 10 apartamentos que eu já vendi no dia D. Mas o trabalho não começou no dia D. Ele começou 40 dias antes ali, com investimento em marketing, com investimento de pessoal, né? Então, assim, a dica que eu dou é essa. Procure se associar a coordenadoras de vendas, a construtoras que são sérias, que são corretas com você, né? E, Fabrício, dentro disso, quais o comportamento dos donos imobiliários, dos corretores, que você percebe aí que tem sucesso aí nos seus lançamentos? Marinho, muito legal essa sua colocação, cara, assim, merece até a gente frisar mais isso, assim, porque eu acho que o Daniel talvez seja a pessoa mais indicada para nos falar um pouquinho mais disso, porque o Daniel, até outro dia, estava do lado de cá, né, Daniel? Estava coordenando com a gente e hoje está como imobiliária também, você também hoje está como imobiliária. Então, assim, eu acho que o Daniel pode falar melhor sobre essa questão do confiar no processo, confiar na coordenação, né? Mas só para deixar essa bola para o Daniel, eu só dando um passinho para trás, cara, você falou uma coisa importantíssima. Eu, por exemplo, na nossa coordenação, na Fabrício Gurgel, a gente tem como regra, assim, e eu tenho muito cuidado com isso, Mário, até pela minha formação jurídica. Então, a primeira coisa que eu analiso em qualquer empreendimento que eu vou coordenar, o que eu tenho pelo menos a intenção de coordenar, é a parte legal, né? Então, a parte da aprovação, matrícula, registro, enfim, como é que está isso, a questão ambiental e tal. Primeiro ponto, né? E daí segue todo o processo, como você bem disse, né? Então, acho que sim, você entender com quem que você está trabalhando, quais são os critérios que essa coordenação utiliza, né, é muito legal. Você fez um paralelo legal, Myron, sobre coordenações que estão surgindo, né? E o mercado tem muito isso mesmo. E às vezes imobiliárias que às vezes pegam um trabalho de exclusividade em determinado produto e se confundem com coordenação, né? E aí é legal deixar isso claro, assim, que são papéis totalmente distintos, totalmente diferentes, né? Não estou querendo tirar o mérito de ninguém, mas o trabalho de uma coordenação de vendas, de fato, ele é muito mais profundo, muito mais, como que eu vou dizer, específico em vários pontos do que só estar ali em campo, vamos dizer assim. Né? Mas, Daniel, fala aí. Eu acho que você está o cara aí mais adequado. Ele tá caladinho, não, mas, né, Mário? Não, eu tô analisando o que vocês falaram, mas realmente, o ponto que o Myron colocou aqui ele é muito importante. É importante até para você responder a outra pergunta que ele perguntou sobre as características do corretor e da imobiliária que tem sucesso. Legal. Porque esse sucesso, ele vai nascer, Myron, no que você questionou, no que você levantou, sobre a sinergia e sobre a confiança que você vai ter do lado de lá da mesa, por exemplo, da coordenação, que é o Fabrício. Nós dois estamos aqui hoje como Imobdrive, mas somos imobiliárias também nesse processo e é uma dor que a gente sente. Então, quando você tem confiança no profissional coordenador de vendas, realmente, a figura da pessoa que vai estar à frente daquele produto, isso é muito importante. Porque você vai conseguir bater um bate-bola ali, trocar uma ideia, essa pessoa vai te dar alguns insights do que ela vem vivendo naquele produto, igual o Fabrício colocou, às vezes 1 ano, 2 anos, trabalhando aquele projeto, desde ali a concepção de arquitetônico mesmo do projeto, até as estratégias de marketing, até o comercial. Então, quando você tem essa conexão com os coordenadores, eles vão te passar isso, porque ele é interessado no sucesso tanto quanto a gente. E quando você tem a confiança na empresa, não só na pessoa física do coordenador que está ali, e da empresa, na seriedade, que ela vai pegar um empreendimento realmente que, poxa, está legalmente falando, pronto para poder vender, que o Fabrício falou que tem esse cuidado, esse critério, até pela formação jurídica dele, que você tenha certeza de que será realmente feita uma pesquisa de mercado para entender demanda e posicionamento do produto. E quando você encontra essa receita aí, ela é a receita do sucesso.
Não tem jeito. Vai ser um trabalho ali em várias mãos, em várias frentes, cada um no seu quadrado, coordenação cuidando de coordenação, produto, posicionamento de marketing, imobiliária cuidando de trazer cliente para dentro desse negócio. Isso aí é o casamento perfeito. E aí, havendo confiança mútua, tanto a coordenação na imobiliária para que essas informações cheguem de maneira segura e confiável, vai ser a receita do sucesso. E aí vai entrar o Fabrício aqui porque ele já fez vários lançamentos, muito mais do que eu. Então ele vai poder falar como coordenador aí, né, quais são as características que você identifica no corretor e na imobiliária que tenha sucesso. Sucesso, a gente pode falar que é muito... Os campeões de venda, né? Falar os campeões de venda, porque sucesso é relativo, né? Eu posso considerar sucesso eu vender 5 unidades de um produto e não ser muito sucesso. Muito legal isso, assim. Vamos lá, Daniel, respondendo vocês dois de forma bem objetiva, né? Assim, o que eu poderia deixar de dicas para, vamos dizer assim, para as imobiliárias e corretores que querem obter o sucesso, vamos dizer assim, né? Ser campeões de venda. Ser campeões de venda. Cara, o que eu sempre defendo primeiro, eu como imobiliária sei que o Fabrício, por exemplo, vai lançar um empreendimento em Pedro Leopoldo, tá? Cara, se eu deixar como gestor da imobiliária para eu poder ir na convenção de vendas, para na convenção de vendas eu tomar a decisão se eu vou ou não vou trabalhar aquele produto, o que eu vou fazer, se eu ainda vou ficar ali namorando, né, aquele produto ali depois da convenção, 1 semana, 10 dias, para eu tomar a decisão se eu vou trabalhar, eu já saí atrás. Eu já levei bomba, assim, já estou um passo atrás, concordo? Então, assim, minha visão, Marinho, eu, como gestor de imobiliária, faria o quê? Cara, eu sei que então vai lançar Pedro Leopoldo. O que eu faço? Eu já vou na cidade antes. Eu já vou lá, assim que a coordenação me acionar para aquele determinado produto, para aquela determinada praça, eu já vou lá, já vou levar minha equipe, já vou rodar a cidade, já vou entender, se possível for, já visitar o local onde vai ser o empreendimento, entender ali possíveis comerciantes que eu possa fazer uma parceria, um ponto pirata, que ação que eu vou fazer, já gravar uns vídeos, de repente já deixar ali debaixo da manga, né? Não pode divulgar antes, né? A gente briga sempre com quem faz alguma divulgação antes. Então, assim, cara, porque no dia que acontecer a convenção de vendas e der o start ali, pronto, você já sai munido, né? Com um monte de coisa, com um monte de tarefa já definida, com um monte de coisa já preparada. Eu falo que é uma gincana, né? Cara, isso, é uma gincana. Exatamente. O start é na convenção. Se dá melhor, sem dúvida nenhuma, quem está mais preparado, gente. É isso, né? E paralelo a isso, essa sinergia, Daniel, que você mencionou muito bem, né, com a coordenação, a recíproca é muito verdadeira. Nós também temos isso, né? Assim, cara, eu sei como é que o Myron trabalha, eu sei como que o Daniel trabalha, eu sei como que o João trabalha. Então, assim, eu já tenho confiança, né, naquelas pessoas, naquelas imobiliárias que estão com a gente ali, a gente vai criando, né, essa sinergia. E eu acredito muito nisso, que esse envolvimento de todo mundo e cada um no seu papel fazendo bem feito, cara, todo empreendimento é assim, né? Quando o negócio pega uma vibe boa, né? Não tem esse negócio assim? Quando pega uma energia boa, uma vibe boa, o negócio geralmente é sucesso. Todo mundo que está focado acaba colhendo, né? Exatamente, cara, né? Então, acho que é isso, assim, se preparar, se estruturar antes, sabe? Assim, se antever com muita coisa que dá para fazer, né? Estou falando de coisas que dá para você fazer perfeitamente, respeitando o processo, respeitando a hierarquia, respeitando as diretrizes da coordenação, sem atravessar ninguém, né? Mas se estruturar, né? Acho que aí você já sai um passo à frente, né? Sem dúvida nenhuma. Daniel, você na área aí da venda, né? Na ponta, quais canais de venda, quais ações que você percebe que dão muito resultado nos lançamentos, né? No modelo, na metodologia de represamento, quais ações de marketing que você vê que dá resultado e ações também offline que dão resultado? Aí você já falou, né? Ações on e off. Eu não vejo que você tenha que escolher, não. Eu não vejo como uma escolha. Vou fazer A ou vou fazer B. Você tem que fazer A, B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro. Porque você brincou aqui que é uma gincana. E, poxa, é tentativa, acerto ou erro.
Você vai fazer de todas as ações. A que der mais certo para você é a que você vai focar, que você vai investir mais recurso, energia, é a que vai mais expandir, é a que vai te entregar mais resultado. Então, quando você entra dentro de um processo de lançamento e quer um represamento, por exemplo, o Fabrício citou aqui, poxa, eu sei que vai lançar um negócio em Pedro Leopoldo. Poxa, eu já vou lá e vou me antecipar, conhecer o mercado e já iniciar ali as gravações de alguns vídeos que a gente pode chamar que é vídeo teaser. No momento que a coordenação falar, galera, pode começar a fazer algumas coisas aí, solta algumas pílulas. Então vamos soltar o teaser, vamos gerar curiosidade. É uma ação on, né? Você dá continuidade nessa conversa com o seu cliente através desse vídeo teaser, que é o que você defende muito, que é você contar uma história, a história do lançamento para o cliente em todo o período do lançamento. Você defende muito isso. Isso é uma verdade. Você tem que saber contar a história do vem aí. A primeira vez que eu usei a estratégia foi lá em Matheus Leme, né? Horizonte de Minas. Deu um resultado bacana, foi muito bom. Exatamente, é isso aí. Então você tem que fazer de tudo. Você vai fazer o on muito bem feito. Você vai fazer o off muito bem feito, as ações que é o feijão com arroz. Não precisa ficar tentando reinventar a roda, não. A roda está aí girando tem muito tempo. O que são as ações off aí que você vê que dá resultado? As ações off que dá mais resultado hoje é você sair na frente para montar um ponto pirata estratégico. Isso aí não tem. Então, não tem o pirata erro. Funciona. O pirata funciona. É a ação mais velha que deve existir no mercado imobiliário. É que só perde para faixa, Daniel. É que só perde. Não, para faixa de pano. Mas não tem condições. É uma metodologia que já vem aí há muitos anos sendo feito e não tem como você falar, eu não vou montar uma tenda, é mico. Eu vou ficar lá, vou panfletar numa tenda. Poxa, entenda uma coisa, não é panfletagem. Se fosse para panfletar, você contratava uma pessoa, um profissional para isso, você vai pagar R$150 o dia dela, ela vai panfletar 1.000, 2.000 pessoas. Não é isso. É um trabalho assertivo, né? É um trabalho de abordagem, de apresentação do empreendimento. Você tem que conseguir transmitir a oportunidade do negócio. Poxa, a oportunidade de um lançamento, a coordenação não trabalha trazendo oportunidades para o cliente, que é uma oportunidade específica para aquele lançamento. Se o cliente não comprar no lançamento, pode ser que ele não tenha unidades pós-lançamento, se o negócio for um sucesso. E se houver unidades, não vai haver um aumento de tabela pós-lançamento. Então, você tem que conseguir transmitir isso nas ações off. É ter uma boa apresentação, um bom discurso de venda, uma boa postura também na hora de abordar esse cliente na rua, uma boa vestimenta, saber falar muito bem, saber apresentar, saber contar a história daquele produto. Sem dúvida alguma, as ações off, principalmente o ponto pirata, é uma que dá muito certo. E o famoso PAP, que é você, fazer de maneira assertiva, é sair ali no porta a porta, em comércios, em clínicas, em lugares que você identifica que o seu público está. Só fazer um parênteses, por que no lançamento, no represamento, essas ações dão muito resultado e pós-lançamento não dá? Pela sinergia que você falou, que acontece. Por quê? É isso aí. A consultora está investindo em marketing, os corretores estão investindo, então tem um burburinho na cidade, e aquilo ali virou assunto da cidade. Igual você lança muito no interior também, né? Tipo assim, então, tipo assim, é literalmente um arrastão na cidade que faz. Ninguém fica sabendo. Todo mundo está sabendo. Então, tipo assim, vai criando aquele desejo que é aonde que a magia acontece, né? Exatamente. Cara, e uma coisa que eu acho que assim, não posso deixar de falar aqui, Mário e Daniel, é o seguinte, você falou da gincana, que eu achei super legal, cara, e tudo que nós estamos falando aqui até agora, né? Olha só, tudo é preparação, né? Então, a gente falou lá, o Daniel falou das ações off, das ações on, eu falei de ir antes na cidade, de se preparar, de se organizar, de extrair o máximo ali da convenção de vendas, enfim. E aí casa com um monte de outras coisas, que assim, é meio piegas falar, mas todo lançamento a gente vê gente não fazendo ou fazendo errado, né? Vamos lá. Por exemplo, aparência pessoal dos corretores. Você falou agora, Daniel, assim, cara, todo lançamento a gente tem que chamar a atenção, às vezes, de corretor, de boné, de bermuda, de calça rasgada. Cara, você está vendendo um produto que tem um valor agregado. Qualquer lote hoje, aí vamos falar, 70 mil, 80 mil, 100, 200, 300, 500 mil reais. Você está falando do sonho daquela pessoa, ou daquele investimento, né? Então, assim, não pode ser tratado de qualquer jeito. E, gente, a aparência pessoal manda sim, né?
a sua comunicação, a sua fala, a sua escrita, a sua resposta no WhatsApp, né, em tempo hábil, de forma correta. Se for mandar áudio, manda com português também correto, né? A preparação da imobiliária para o dia D também, você falou, Mário. Imobiliárias que se organizam para isso também sempre saem na frente. Então, a imobiliária que faz aquele follow-up com seus clientes, né? Que aquele cliente cadastrado, que já está ali com a CAD, que a gente fala, né? Cara, liga pro cara, agenda, marca direitinho, né? Deixa seu cliente munido de todas as informações, horário de chegada. Né? A sua equipe é a equipe isso. Concorrente também está atrás do mesmo cliente. Então deixa seu cliente muito bem brifado, cara. Olha, você tem que estar lá 8 horas da manhã, é por ordem de chegada, você tem que chegar, me procura, a minha equipe vai estar com a camisa tal, né? Faz um brinde pro seu cliente, pra você entregar para ele na hora que você fechar a venda. Cara, são pequenas ações que, como eu falei, né, já tá meio piegas falar, mas, cara, quase ninguém faz bem feito, quase ninguém faz isso como como se diz assim, um estilo de trabalho, né? Uma marca, né? Faz às vezes esporadicamente ou não faz nunca, né? Então, assim, o mercado imobiliário eu sempre falo, ele é um mercado de oportunidades gigantes, né? Eu sou exemplo disso, né? Eu sou advogado de formação, como eu falei, e fui abduzido, vamos dizer assim, pelo mercado imobiliário por uma série de fatores, e o financeiro, sim, foi uma delas, né? Então, é um mercado que proporciona ganhos que pouquíssimos mercados proporcionam, e muitas vezes o corretor ele não faz, ele não absorve isso, né? Ele não entende, cara, que ele tem uma oportunidade de ganho, assim, tremenda. Ele pode ganhar mais que um médico, que um advogado, que um engenheiro. E às vezes ali num curtíssimo espaço de tempo, né? 30, 40 dias. A gente teve um lançamento agora recente nosso, do Rio de Pedras, Balneário Rio de Pedras em Itabirito. E não vou falar o nome aqui não para não expor o nome, mas assim, as 3 primeiras imobiliárias que foram campeãs de venda com a gente nesse lançamento, a gente vendeu 370 lotes lá em 30 dias. Cara, imobiliárias tiraram 420 mil. O segundo lugar tirou 380 mil, o terceiro 330 mil de comissão. E eu paguei com orgulho, paguei feliz, porque são pessoas que focaram, que fizeram o trabalho certinho, sabe? E que coroaram aquele trabalho, cara, com uma comissão que é surreal, gente. Imagina, você num dezembrão, você fazer ali 400 mil de comissão em 30 dias, né? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo, Marinho, é o tal do ser corretor e do estar corretor. Tem gente que ainda não saiu do estar corretor, né? Ainda não vestiu a camisa de fato e falou assim, cara, esse é meu ganha-pão. E daqui eu vou fazer o meu, né, alicerce para melhorar de vida, né? Acho que quando a pessoa entende isso, aí já muda muita coisa, né? Bacana. Deixar o jabá aqui, gente. Como o Daniel e o Fabrício falou, a antecipação é muito importante. Então, a Imob Drive veio, né, Daniel? Para poder também ter isso. Então, a gente lá, os corretores são associados, vão receber informação em primeira mão de produtos que vão ser lançados. Então, a gente tem um relacionamento muito grande aí com as construtoras, com os coordenadores de venda, para a gente poder ter essa informação aí. E assim que a gente recebe ela, a gente já passa para a nossa base de corretores associados para ele poder sair na frente. Então, a gente está aqui para poder realmente ajudar aí nesse processo. Então, assim, quem ainda não conhece o Imob Drive, eu aconselho lá conhecer para poder participar aí. Isso, Mário, é uma coisa muito legal, assim, o corretor que entende também, dentro do que eu falei agora há pouco, de investir nele também, né, de investir no sucesso dele mesmo, cara, se ele paga uma mensalidade de um Imob Drive, por exemplo, que é uma ferramenta, né, incrível, que veio, eu acredito mesmo que vocês vão transformar essa forma do corretor enxergar isso. Você pega a Imob Drive, que faz aquele filtro, que seleciona os produtos, que põe ali tudo mastigado para o corretor, e esse corretor tem acesso, né, a produtos de qualidade, tudo muito bem organizado, pagando tão pouquinho, cara. Poxa, será que não vale eu investir esse dinheiro em mim, no meu sucesso, para eu fazer que aquele valor ali X transforme em 300, 400, 500 mil reais de comissão em um lançamento? Né? Em quantos lançamentos eu faço em um ano? Né? Então, acho que é aí que a mentalidade dos nossos corretores precisa mudar, cara. Precisa se adaptar, né, a isso, né? E outras ferramentas também, né, Mário? Hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas que ajudam e muito, né, cara?
Então, acho que, assim, por falta de informação e de ferramenta boa, não é não. Exatamente. Bacana. Hoje a gente está falando aqui da gincana de equipe, e você comentou aí sobre o lançamento Rio de Pedras, né, lá em Itabirito, e eu fui, né, no evento lá que você organizou, da premiação, e observei que as imobiliárias que ganharam eram equipes pequenas, 3 corretores, casal. Existe, Daniel e Fabrício, existe um número certo de corretores para trabalhar no lançamento? Como vocês mencionam isso? Vocês podem deixar aí para a nossa audiência de dicas sobre como montar equipe para lançamento de represamento, né? Vou dar minha visão primeiro, depois deixo o Daniel falar, tá? Assim, minha visão, a minha experiência, Marinho, nesses 10 anos, eu passei por vários postos, né? Assim, vocês conhecem a minha história, sabe que eu fui corretor mesmo, né? De montar pirata lá pro Versalhes, né? Na época lá em Lagoa Santa, sobre a sua gestão. Depois eu fui gerente de equipe, fui coordenador, fui diretor, enfim, hoje estamos aí com a nossa empresa. Cara, opinião pessoal, tá? Total, assim. Eu tenho visto que cada dia mais equipes mais enxutas e mais qualificadas produzem melhor, tá? Eu, quando gerente, eu assumi uma equipe uma vez com 20 e poucos corretores, 25 corretores, e eu transformei essa equipe numa equipe de 8. E como gerente, eu sempre batia todas as metas, todos os meses. Então, assim, é a experiência que eu tive, né? Agora, é claro que muitas vezes você também precisa dar volume, né? Precisa criar volume para você poder, talvez, escalar o seu negócio, como você disse, por exemplo. O desafio talvez seja esse. Eu preciso de mais pessoas, de mais braços para eu poder estar em mais lançamentos, naturalmente, né? E aí está o grande desafio. E aí que está, talvez, o nosso maior desafio, né? É ter mais pessoas qualificadas dentro da equipe. Mas para um produto, qual é o número que você acredita que é ideal? Mário, você citou bem, assim, o Rio de Pedras, tá? Uma imobiliária nossa é um casal, foi o campeão de vendas. Esposa e marido, só os dois fizeram lá um número absurdo de comissão e foram campeões de vendas. Primeiro lugar, disparados. Segundo lugar, pai e 2 filhos, né? 3 pessoas. O terceiro lugar, se eu não me engano, também foi 2 sócios. Então, assim, cara, exemplo recente, né? Agora, já vi também cenários com imobiliárias maiores, bem estruturadas, que também se deram bem, se dão bem, né? Mas as experiências recentes que eu presenciei foram todos equipes mais reduzidas e extremamente focadas, obcecadas ali naquele resultado. E você, Daniel, como é que você vê aí esse dimensionamento para um lançamento de um produto específico? Não para a empresa como um todo, mas para um produto. Você vai considerar o número de lotes? Você vai considerar... Como é que você faz esse dimensionamento? Isso vai depender de alguns fatores. Por exemplo, o que a coordenação espera. Então, se eu vou participar de um lançamento que vai estar eu e mais 10 imobiliárias, ou vai estar eu mais 3 ou 4 imobiliárias focadas, né? Mais as imobiliárias, se for numa cidade interior, por exemplo, mais as imobiliárias da cidade. Se está indo 2, 3, 4 imobiliárias focadas, naturalmente você vai levar um número maior de pessoas, que você dê conta de uma demanda que vai ter ali, ela será alta. Agora, se você vai entrar em um projeto, em um processo onde terá várias imobiliárias, eu acredito no número reduzido e mais qualificado. Isso aí já testei, já fui para lançamento com a equipe de 15 corretores e já tivemos bons resultados. Já fui para lançamento com a equipe de 15 corretores e já tive um péssimo resultado. Então, é você entender e dimensionar para o tamanho do negócio e como será montado a estratégia de vendas. Então, já fui para lançamento com a equipe de 5 pessoas, porém a coordenação deu meio que uma exclusividade para as imobiliárias de fora, que eram eu mais 3 imobiliárias. Né? Foram 5 pessoas da minha imobiliária, nós somos campeões de vendas, com mais de 35 vendas comercializadas. Um número menor de pessoas. Já fui para lançamento que realmente precisou de muitas pessoas. E já veio o resultado e não veio o resultado. Então, eu acho que você tem que dimensionar, até mesmo entendendo o lado de lá, o lado da coordenação.
como que ela vai se posicionar naquele produto e o que ela precisa de mão de obra para ali. Mas eu acredito nesse cenário que o Fabrício está desenhando aqui, que equipes menores e mais focadas, tudo sempre vai passar pelo foco. Não adianta você ter uma equipe pequena e você ser desfocado. Não adianta você ter uma equipe grande e ser desfocado. Tudo vai passar pelo foco direcionado para aquele momento, para aquele produto. Você falou assim, para um produto específico. Vai depender do seu foco. É isso, você vai ter mais resultado em vendas ou menos resultado em vendas. Vamos falar um pouquinho do dia D, do processo, né? Até mencionando isso também, porque eu vejo também que nesse funcionamento da equipe, se você tiver muito atendimento também, não estiver preparado para o dia D, igual você falou, com identificação para os clientes saber que você é o corretor, é uma organização das suas pastas, da sua cara. Então, assim, tem toda uma gestão ali também do processo, né? Então, assim, para o dia D, qual dica que você dá, né, para as empresas que estão participando e para corretor e imobiliários que não participam desse processo ainda, qual dica você dá para o dia D? Como eles se organizar para o dia D, Fabrício? Legal, Mário. Vamos lá. Na semana do dia D, eu brinco o dia D é o dia da dia... Vamos dar um passo atrás. Eu ia perguntar o que é o dia D. Eu ia falar isso. Vamos dar um passo atrás. Explica o que é o dia D. O que é o dia D, né? Dia D é o dia do lançamento, né? O dia do evento de abertura de vendas, né? Geralmente a gente faz um sábado de manhã, né? Então, vamos lá. Então, dia D, né? O que fazer, Marinho? Eu sempre aconselho, na semana do dia D, você diminuir o D, né? Geralmente eu brinco que o D geralmente é de diarreia para muita gente, né? Eu, por exemplo, não durmo na noite anterior, né? Então, cada um lida com isso de uma forma, né? Tem gente que não dorme, tem gente que dorme numa boa e vai tranquilo, né? Chega assim, atrasado. Eu posso fazer 50 lançamentos que eu sempre tenho uma tensão comigo ali. Faz parte, né? Mas ok, vamos lá. Eu gosto de aconselhar o seguinte, Marinho. Na semana do dia D, você, claro, geralmente é aquela semana que a coisa aquece mais, né? Então, os números de cadastro tendem a dar uma aumentada, tudo aumenta, né? A tensão aumenta, tudo aumenta. Mas é hora de você se organizar como gestor da imobiliária e começar a colocar as coisas no lugar, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Já começar a repassar os seus clientes, os clientes que estão cadastrados, já começar a ligar, reforçar. Cara, é sábado agora 8 horas, é sábado agora tal lugar, né? Assim, como eu disse, brifar muito bem o seu cliente, deixar ele muito esclarecido. Isso é um ponto importantíssimo, Marinha. A gente vê direto lançamentos acontecendo e o cliente chega lá, assim, totalmente desinformado. O corretor, às vezes, não falou o básico para o cliente, sabe? Assim, por exemplo, que seria por ordem de chegada. O cliente chega sem saber, chega sem entender o que está acontecendo, né? Que fila é essa? Como é que é isso? Aonde que eu vou aqui? Às vezes o cliente chega sem saber que tem que fazer, às vezes, um pagamento ali na hora, tem que levar um cartão de débito ou um Pix ali na hora. O corretor não me falou o que tinha que fazer. É muito comum, né? Então, esclareça ao máximo o seu cliente todo o processo, tudo que ele tem que fazer, enfim, né? E a partir daí, eu acho que você já, naturalmente, já vai estar no jogo mais calmo, né? Mais sereno ali. E aí você já chega mais cedo, se organiza, já acha uma mesa ali legal para você se posicionar, né? Já leva suas ferramentas de trabalho, né? Tem corretor que chega sem caneta, sem calculadora, sem computador, sem nada, e fica desorientado ali no meio daquela loucura. Então, tudo isso é prejudicial, né? Para você mesmo, para o seu desempenho e para o processo, né? Você acaba travando outras pessoas, travando o próprio processo, né? E uma coisa que assim, Mário, a gente briga muito também é pro respeito, né? Assim, o respeito não só aos processos da coordenação, mas o respeito ao outro também, né? Ao colega de trabalho, né? A gente é uma eterna briga, né, da coordenação com as imobiliárias para não ficar segurando às vezes nenhuma unidade sem necessidade, para ter o máximo de transparência ali durante esse processo, né, do dia D. Mas eu penso que é isso, Mário, assim, todo mundo fazendo o seu papel, né, todo mundo ali buscando o seu pão, o seu retorno,
mas com muito respeito, com muita serenidade e se organizando. Acho que a palavra é essa, sabe? Assim, se organizar, se preparar, sabe? Estar realmente assim focado naquele dia ali, naquele momento, né? Aquela hora. Então você precisa realmente estar muito preparado para aquilo acontecer da melhor forma possível. Bacana. Daniel, para quem está nos ouvindo, né, e ainda não trabalhou num processo de metodologia de represamento para lançamento imobiliário, que não foca em lançamento imobiliário, para o corretor, né, que vou falar que é autônomo, né, que está sozinho, qual dica você dá para ele, para poder ele fazer parceria com a coordenação e trabalhar sozinho, se afiliar numa imobiliária para poder ter esse suporte que a gente falou assim, que, né, é um trabalho que ele gera essa energia muito grande no dia da convenção de vendas, né? Antes do dia D, nós temos a convenção de vendas, que na convenção de vendas vai falar qual que é o dia D, e esse espaço aí vai durar aí entre 15 e 45 dias, vai depender do produto, vai depender da coordenação de vendas. Então, dentro desse período de 45 dias aí, ele vai estar focado em prospectar cliente, fazer o cadastro e convidar o cliente para o dia D. O dia D é o dia que a venda acontece, é o dia da assinatura e da escolha da sua unidade. Então, para quem ainda não participou desse processo, qual dica que você dá para ele poder ingressar nesse mercado, nesse nicho aí do mercado imobiliário de lançamentos? Primeira dica é entrar na ImobDrive e acessar os melhores lançamentos que o mercado tem, né? Bola com a gente que você brilha. A segunda dica ou conselho, se você é um corretor autônomo e nunca trabalhou no processo de lançamentos imobiliários, na minha visão, você pode se associar a uma imobiliária que já tenha experiência nesse processo. Ele é um processo que é pesado. Se você entra sem saber nada dele, o processo ele vai te consumir e muito provavelmente você não terá um resultado que você esperava. Então, busque, de repente, chega na coordenação, chega lá o Fabrício, cara, estou querendo iniciar no mercado, mas não sei ainda do processo, me indica aí uma imobiliária séria, tenha caráter, que trabalha de forma correta para eu ingressar. Seja sincero, né? Seja humilde e vai lá, conversa com o dono da imobiliária, fala, eu quero aprender. Não que você vai ficar ali para sempre, fazer juros de amor e morrer eternamente naquela imobiliária, mas explique que você quer aprender, você quer estar junto, você quer desenvolver. Então, eu acredito que através dessa iniciação dentro de uma imobiliária que seja especializada em lançamentos imobiliários, você tende a aprender e você tende a performar melhor. Você vai ter ali uma visão macro do negócio de quem já sabe, o cara que já sabe o que ele tem que fazer antes da convenção, o que ele tem que saber fazer na hora da convenção até o dia D, o cara já sabe tudo o que tem que ser feito. E sempre vai te passar as melhores orientações. E no dia do lançamento, que é aquela loucura para nós, corretores e imobiliárias, porque realmente é muita pressão, muita ansiedade, né, de todos. Então, quando você está com uma pessoa mais experiente, ela sabe controlar mais essa ansiedade. Não que ela não vai ter sempre, o Fabrício falou. Ele sempre fica com frio na barriga, porque é a seriedade do negócio, é o respeito ao processo, isso faz dar esse frio na barriga, né? Quando você não tem mais frio na barriga, é soberba, aí você perdeu a mão. Mas o frio na barriga é respeito ao processo mesmo. Então, só que a gente sabe controlar isso já. Então, para você que não trabalha ou nunca trabalhou, tem interesse, associa uma imobiliária que realmente vai te dar esse suporte. Você pode ter acesso a essas informações de quais são, se conectando a uma imobiliária, um coordenador, uma coordenação igual ao Fabrício Gurgel, a Fabrício Gurgel. Legal demais, cara. E eu até complementando o que o Daniel respondeu, Mário, geralmente também nós, coordenação de vendas, pelo menos eu sigo esse processo, a gente não trabalha com corretores autônomos, né? A gente só trabalha com pessoas jurídicas. Então, para aquele corretor que está iniciando, né, geralmente ele estar debaixo de um guarda-chuva, né, de uma imobiliária séria, como o Daniel falou, é de suma importância, né? Primeiro porque ele vai ter ali o respaldo, né, contábil, jurídico que ele precisa. Segundo, pela instrução, pelo aprendizado e pelo suporte mesmo que ele vai ter, né? Porque o Daniel bem disse, essa bagagem, essa estrutura mesmo, às vezes estrutura física mesmo, né? Suporte mesmo, cara,
uma casa para você ficar hospedado, um lead, né, que a imobiliária vai te fornecer ali para você trabalhar. Enfim, são vários fatores que te levam, né, a chegar lá na frente, né? E que muitas vezes sozinho você vai esbarrar em algumas questões e não vai conseguir romper, né? Então, eu acho legal realmente essa parte aí. Ô Fabrício, a gente percebe muito que os lançamentos, principalmente no interior, né, a coordenadora faz um trabalho de conversar com os imobiliários locais e a adesão nem sempre é grande, né? Qual dica, qual conselho que você dá para esses imobiliários locais que às vezes perdem a oportunidade na sua cidade, no seu quintal, de participar do lançamento imobiliário por medo do processo, por falta de conhecimento? O que você pode deixar de recado aí para esses imobiliários aí que são abordadas, né, por coordenadores de vendas para participar de um lançamento na sua cidade e acabam não participando? Ah, Marinho, muito legal isso, cara. Isso, infelizmente, é uma coisa que se repete muito, né? Porque a gente tem sempre, em todas as cidades que a gente passa, uma coisa é fato, a gente faz esse relacionamento, sim, com todas as imobiliárias da cidade, porque esses caras têm que ser inseridos, né? Até por respeito mesmo ao trabalho deles. E todo mundo da cidade vai, às vezes, buscar aquele cara ali como uma referência. Talvez nem compre com ele, mas vai buscar uma opinião, uma referência, né? Mas, de fato, a maioria, às vezes, não acredita no processo, não se envolve, ou tem dificuldade mesmo de se adaptar, né, a esse processo de represamento que é pauleira mesmo. E aí, às vezes, acaba deixando o bonde passar, vamos assim dizer. Eu tive um exemplo recente, Mário, que foi muito legal e que quebrou esse paradigma, quebrou essa bolha para mim, que foi um cara na cidade de Itambacuri. A gente fez um lançamento lá, uma cidade pequenininha, muito pequena, e uma imobiliária chamada Casa Forte. Eu já falei dele num outro podcast, estou voltando a dar crédito para ele de novo, porque realmente eu fiquei impressionado com o trabalho dele, cara. O Higel é o gestor da imobiliária. Cheguei na cidade de Itambacuri e vi um monte de tenda, um monte de pirata, tudo muito organizado. E eram aquelas tendas bonitas, aquelas tendas de festa, sabe? Assim, bem estruturadas, faixa, e todo mundo com uniforme, tudo bonitinho, cara. E assim, foi muito logo depois da convenção, e eu assustei com aquilo, e eu não conhecia, né? Os mais conhecidos a gente já sabe quem é. E aí eu olhei, chamei meu coordenador, que era o Lucas, e disse, Lucas, quem que é essa imobiliária, cara? Assim, de onde que é esse cara? O cara tá todo organizadinho e tal. O Lucas me falou assim, cara, o cara é daqui da cidade. E o cara realmente, assim, tá voando. É o campeão de CAD, campeão de cadastro. Eu falei, caramba. Peguei meu carro, cara, na hora eu fui lá. Fui lá na tenda que ele tava, parei lá, me apresentei. Falei, cara, e aí, me conta aqui a história. Sabe o que esse cara me falou, Marinho? Falou assim, cara, eu nunca participei de um lançamento na minha vida. Mas quando eu fiquei sabendo que ia ter o lançamento aqui na minha cidade, ele falou exatamente o que você falou. Eu não poderia deixar passar a oportunidade no meu quintal. Exatamente. O que eu fui fazer? Eu fui pro YouTube assistir vídeos de lançamentos para eu aprender como é que era. Olha que sensacional, cara. Então o cara foi, através do YouTube, ele entendeu o processo, viu o que as imobiliárias faziam e antecipou e fez melhor do que os caras que foram de BH para lá para fazer. Entende? Então é isso, cara, né? Daniel falou no início, a gente já falou disso aqui, é acreditar, né? Acreditar no processo, acreditar que aquilo que a gente fala ali muitas vezes não é por, né, hierarquia ou por vaidade nossa, não, porque a gente sabe a receita, né, cara? E a gente já estrutura o negócio de modo que fique mais isônimo, de forma mais maior isonomia, né, vamos dizer assim, para todo mundo, para que ninguém se sinta, né, desrespeitado ou prejudicado no processo. Então, quando você entende a regra do jogo e joga dentro da regra, cara, não tem outro caminho. Bacana, bom demais. A gente chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Daniel, quais são as considerações finais aí que você passa para nossa audiência aí sobre, né, somente que as pessoas que não estão participando ainda do processo de lançamento, para quem já participa, o que você quer deixar de recado aí para a turma? Turma, nós estamos aqui falando do processo de represamento. Primeiro ponto você aprofunda um pouco mais. Aqui foi um bate-papo, nós falamos aqui algumas visões, algumas experiências, mas aprofunde um pouco mais sobre essa estratégia de vendas para lançamentos imobiliários. Defina as empresas, os lançamentos
que você queira participar durante um ano. Crie um compromisso de participar, crie um compromisso para se antecipar, para manter um bom relacionamento, um bom posicionamento perante as coordenadoras e perante o mercado que vocês irão atuar. Então, minha dica é essa: aprofunde, pegue um pouco do que foi falado aqui, isso aqui seja o gatilho da curiosidade, desperte vocês para vocês entenderem mais o processo de represamento, aprimorar mais as suas estratégias dentro desse processo de represamento. Então, fica aqui a minha dica para que vocês façam o dever de casa aí e aprendam mais sobre lançamentos e, óbvio, acesse a ImobDrive, porque lá tem os melhores lançamentos do mercado. Aproveitar aí, Daniel, deixa suas redes sociais aí, como que a pessoa pode te encontrar aí na internet? Você pode me encontrar lá no meu Instagram, @DanielFRibeiro_, ou através da minha rede da imobiliária, que é @GrupoLendBR. E você, Fabrício, o que você tem aí de considerações finais aí para a nossa audiência? E também deixe no final aí como as pessoas podem te encontrar aí na internet. Bacana. Mário e Daniel, primeiramente, reitero o meu agradecimento a vocês, tá? Obrigado pelo convite. Contem comigo sempre que precisarem. É uma satisfação estar aqui. Acho que a mensagem final que eu quero deixar é a seguinte. Gente, o mercado imobiliário, ele sempre se mostra e sempre se mostrou como um mercado de oportunidades, um mercado que é o porto seguro, né? E num país como o Brasil, que é altamente instável, toda vez que o barco balança, todo mundo corre para o mercado imobiliário, né? Que é o porto seguro de verdade. Aí vem lá o ditado do nosso vovô, que quem compra terra não erra, né? E é isso, né? Então, nós que somos os agentes do mercado imobiliário, cara, temos que entender que é, sim, uma baita oportunidade para nos fazermos, né, vencedores nesse mercado, tá? Então é isso. Treinem, se profissionalizem, acesse plataformas, né, sérias, se alinhem a pessoas sérias, que o mercado, de fato, ele é muito generoso com quem se dedica, né? E as redes sociais lá, @Fabrício Gurgel, acompanha a gente lá no Instagram, que sempre a gente posta lá as novidades dos lançamentos e divulga sempre que a gente está fazendo por lá. Então é isso, pessoal. A minha consideração final vai ser a seguinte, então. Como vocês viram aí, é muito importante você se antecipar. Então, a ImobDrive tem como propósito trazer para você tudo sobre o mercado de lançamento. Na nossa plataforma, é tudo para poder facilitar o seu trabalho. Lá você irá encontrar todos os lançamentos de Belo Horizonte e região metropolitana, com fotos, com vídeos, documentos, tabela de preço, disponibilidade, telefone do coordenador, que é muito importante para você poder ter esse relacionamento que a gente falou, que é muito importante, e também até fazer parcerias também com outros corretores para poder fazer atendimento naqueles produtos ali que você ainda não tem um domínio ou não conseguiu tempo na sua agenda para poder agendar a visita. Então, outro conselho, siga a gente nas nossas redes sociais, ImobDrive, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, que a gente vai trazer sempre conteúdos relevantes para você sobre esse mercado de lançamento. E também não deixe de participar do nosso grupo VIP no WhatsApp, que também está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Quero agradecer você, Fabrício, pela disponibilidade de tempo, Daniel, e assim, muito bom mesmo esse bate-papo, né? A gente está aqui entre amigos e a ideia é essa mesmo, a gente conversar, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa trajetória, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você quer simplificar a sua rotina e potencializar suas vendas, vem para a ImobDrive.